Olá, tudo bem? Jesus ressuscitou corporalmente dos mortos, assim como João Alexandre, a existência de um cavaleiro do primeiro século depois de Cristo que ressuscitou dos mortos e que é Deus. É duvidoso, porém, que muitos cristãos fundamentalistas ainda acreditem muito menos em aprimorar habilidades lógicas em um exercício circular. Jesus ressuscitou porque o Novo Testamento assegura isso. O Novo Testamento é confiável porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira porque Deus é que diz. A prova de que isso é verdade é que Jesus ressuscitou e assim por diante até a exaustão. Mas como se diz, existe uma outra resposta, não há evidências conclusivas do porquê da cruz, da morte, da ressurreição. Os relatórios contradizem enormemente. Agora vamos à resposta longa. Vamos começar com Mateus capítulo 28. O primeiro versículo nos conta que ao amanhecer do primeiro dia da semana, ou seja, domingo, ao amanhecer, Maria Madalena, a outra Maria, chegaram ao túmulo emprestado por José de Arimateia e, de repente, ocorre um grande terremoto, porque um anjo do Senhor rola a pedra e então o próprio Jesus aparece e elas abraçam seus pés. Veja bem, abraçam seus pés. De acordo com isso, as testemunhas diretas da ressurreição são apenas duas mulheres. Há um evento sobrenatural com um único anjo e Jesus é tocado. Certamente Marcos vai confirmar isso. Em Marcos 16, nos diz que de fato Maria Madalena e a outra Maria, que identificada como a mãe de Tiago, vão ao túmulo nas primeiras horas da manhã de domingo, junto com Salomé. Mas veja bem, como Mateus pode esquecer desta primeira mulher, dessa terceira mulher? Bom, as três mulheres agora vão ao túmulo, como a gente está vendo, e se perguntam quem pode remover a pedra que serve de tampa para o túmulo. Quando eles encontraram a pedra removida e um jovem sentado dentro do túmulo, mais o segundo. E o terremoto? A descida espetacular do anjo que corre a pedra. O jovem simplesmente lhes diz que Jesus ressuscitou e eles fogem assustados e não contam nada o que aconteceu. No versículo 9 nos diz que Jesus apareceu exclusivamente a Maria Madalena. Não é permitido adorar e nem tocar, isso é complicado? Certamente Lucas esclarece para nós essa grande divergência de testemunho. Em Lucas 23:56, começa falando de um número indeterminado de mulheres preparando o corpo de Jesus. Então, Lucas 24:1 continua dizendo que esse número indeterminado de mulheres, além de algumas outras, vão ao túmulo bem cedo pela manhã e encontram a pedra já removida. Aqui, então, Lucas concorda com Marcos. Nenhum terremoto, nenhum anjo descendo, nenhuma criança morta, nenhuma ressurreição no momento em que Jesus ressuscita. Bom, o quarto versículo nos conta que, de repente, dois homens com roupas resplandecentes aparecem ao lado deles. Um momento, não concordamos que era só um único personagem sobrenatural? Isso nos confunde cada vez mais, especialmente quando o versículo 10 nos diz que eram Maria Madalena, Joana Maria, mãe de Tiago e outras mulheres que estavam com elas e disseram essas coisas aos apóstolos. Joana? Qual Joana? Não concordamos que havia apenas três delas e uma delas era Salomé? E não contaram a ninguém por medo? E o episódio em que ele aparece para Maria Madalena? Sua ausência aqui é notável. Que confusão nós criamos? João virá nos salvar? O capítulo 20 começa assim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu a pedra removida. Então correu até Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Eram muitos. Onde está a multidão de mulheres? Onde estão Joana e Salomé? Não é suposto que um anjo desça ao amanhecer e que as mulheres vão ao amanhecer? Por que Pedro e o discípulo amado estão correndo? Isso está ficando cada vez pior. Em João capítulo 11, versículo 11, nos diz que Maria, porém, estava ao lado de fora,
perto do sepulcro chorando. Enquanto chorava, baixou-se os olhos para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde estava o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Nós terminamos por aqui. Ora, são dois anjos, com sua linguagem, confirmo que nessa versão a única mulher é Maria Madalena, já que se refere a ela em particular e não há evidências de nenhuma outra senhora. Mas o pior ainda está por vir. Jesus aparece a Maria Madalena e ela o confunde com o jardineiro do local, o jardineiro do cemitério. Quando isso for revelado, disse Jesus, não me toques, pois ainda não subi para o Pai, mas vai ter com meus irmãos e diga-lhes, subo para o Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, não me toque. Mas Mateus nos contou que as mulheres abraçaram os pés de Jesus. Que confusão é essa? Abraçaram, não abraçaram? Tocou, não tocou? Vamos resumir. Os 4 relatos da ressurreição não concordam em detalhes importantes. Quando os testemunhos chegaram, a pedra foi movida, um anjo a moveu no meio de um terremoto, ou o que aconteceu? As pessoas tocaram em Jesus e o adoraram, ou Jesus disse para não tocá-lo? Havia 2 testemunhas, 3 testemunhas, um número não identificado maior do que 3 ou uma mulher e 2 homens? As testemunhas estão aterrorizadas e silenciosas ou jubilantes e públicas? Quantos anjos aparecem? Onde e como? Jesus aparece apenas aos discípulos e testemunhas imediatas ou também tem tempo para compartilhar com 2 discípulos no caminho de Emaús? Lucas 24:13. Muitas contradições grosseiras em detalhes básicos que, se cometidas por 4 testemunhas de um assassinato testemunhado em um julgamento, levantariam dúvidas em perjúrio de falso testemunho. E ainda assim, são graciosamente ignoradas pelos cristãos. Paulo supostamente escreveu que Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé é vaidade. Bem, essas contradições fazem acreditar firmemente que as histórias da crucificação e da ressurreição são mentiras e, portanto, que a fé cristã é uma vaidade. Portanto, certamente o número de supostas testemunhas não pode ser determinado e varia de um mínimo de 15 pessoas a um número que, como estamos dizendo, não pode ser especificado devido à falta de dados como o número exato de testemunhas femininas em Lucas. Nem mesmo o livro base dos cristãos pode ser usado para endossar que a cruz, a ficção e a ressurreição sejam outra coisa senão um mito. Por que os outros apóstolos de Jesus não escreveram outras versões do Santo Evangelho? Primeiro, todos eles foram escritos fora de Israel. O de Marcos em Roma, o de Mateus no Egito, o de Lucas na Grécia e de João na Ásia Menor. Em segundo lugar, todos eles foram escritos depois da segunda construção do Templo de Salomão, que ocorreu no ano 70. Eles mencionam isso e foram escritas a partir da década de 90 em diante. Em terceiro lugar, todos eles foram escritos em grego, uma língua que nem Jesus nem os apóstolos falavam, apenas Paulo, que era um judeu helenizado. Todos eles foram escritos por pessoas que não conheciam Jesus. Os nomes Mateus, Marcos, Lucas, João e Marcos eram muito comuns e não correspondem aos dos apóstolos. Por outro lado, os fatos foram narrados oralmente e os sociólogos sabem como funciona esta área, o que eles chamam de clínica do boato. O que significa isso? Um fato transmitido oralmente começa a se distorcer com o tempo. Além disso, são todas histórias que visam a propagação do cristianismo dentro do Império Romano, consequentemente, agradar os romanos, por isso, encobrem a imagem de Pôncio Pilatos, que, segundo os historiadores, era um homem mau, um homem cruel. Justamente por isso foi demitido pelo imperador Tibério no ano 36.
Por outro lado, historiadores independentes da época não levam em conta os fatos que são narrados nos evangelhos. Aqui estamos nos referindo a Plínio o Velho, filho de Alexandria, os manuscritos do Mar Morto e, sobretudo, Flávio Joséfo, que escreveu 6 volumes de História de Israel e não menciona os acontecimentos dos evangelhos, principalmente considerando que Flávio Joséfo era muito pontual e não diz nada sobre a revolta que levou Pôncio Pilatos a executar Jesus. E acreditamos que o que tem sobre ele e sobre Jesus é acréscimo em Paulo. Acrescentamos que os copistas inseriram frases ou fatos ou retiraram fatos conforme convinha em cada momento. A imprensa não existiu até o século XV. Antes disso, só circulavam cópias, manuais, escritos. Além disso, não há uma única cópia dos originais. E foi somente no ano de 383 que o Papa Damásio I decidiu quais livros estariam no Novo Testamento, deixando de fora arbitrariamente outros livros. Considerando esses fatos, avalie se o que os evangelhos dizem é falso ou verdadeiro. Como podemos começar a estudar a história da Bíblia, o método histórico-crítico pode ser útil. Esse método é uma abordagem científica utilizada para investigar as origens, o contexto histórico, a autoria e as fontes dos textos antigos, especialmente os bíblicos, tratando-os como documentos humanos e não como inspirados. O objetivo desse método está respaldado em descobrir o significado original do texto em seu contexto histórico, sem depender de dogmas religiosos ou ainda menos da fé. Assim sendo, o método histórico-crítico possui alguns pilares. São eles: crítica textual, a baixa crítica, compara diferentes manuscritos e cópias, identifica erros de tradução, acréscimos posteriores ou omissões feitas por copistas, critica literária ou de fontes, investiga se o texto foi escrito por uma única pessoa ou se é uma coxa de retalhos de documentos anteriores. A crítica das formas analisa o gênero literário e a origem oral do conteúdo. A crítica da redação, a etapa final que situa a obra no tempo e no espaço. Verifica a veracidade dos eventos narrados, comparando-os com outras fontes da época e com a arqueologia. Portanto, o método histórico-crítico é bastante utilizado em diversos estudos de alas acadêmicas e escritores do mundo afora. E este método pode ser o melhor método para entender, poder compreender os textos bíblicos e chegar à conclusão de que eles são meramente textos humanos. Deus foi criado da cabeça do homem. O homem cria o sagrado e ele diz que o sagrado é que cria ele, para que ele possa viver, ele tenha que dedicar a sua vida àquilo que o próprio homem criou e que diz que é sagrado e que existe, mas que só existe na sua cabeça, na sua consciência, nas suas limitações, na sua crença, na sua fé, mas que não existe porque foi criação puramente humana. Um grande abraço, tchau.